Pregando aqui agora Efésios 6:10. Então a palavra fala: fortalecei-vos, irmãos. Por quê? Porque o mundano não pode. O mundano não pode escolher andar na carne e no espírito. Não, por quê? Porque ele não tem o espírito. Quando eu falo não tem o espírito, o que é? Não tem o espírito dentro dele através do novo nascimento. Então ele pode se esforçar, ele pode não fazer regras, ele pode fazer regras de convivência, de etiqueta, que até são boas em alguns casos para alguma coisa, né? Mas ele pode fazer filosofia, ele pode fazer um monte de coisa, irmãos. Isso vai salvar ele? Não. O mesmo lugar que vai o ateu, vai o religioso, para o mesmo inferno. O mesmo lugar que vai o perdidão, o que aparentemente está sujo, também vai o engomadinho. O inferno é para todos, porque todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. Então aí você vê na música que são as religiões, né? Tem filosofias, tem regras, tem dogmas, tem tradições, tem rituais, tem cerimônias para tentar o quê? Para tentar fazer o homem ser salvo. E não tem como acontecer isso, não. Então o homem pode se esforçar, eu posso pregar para ele, mas se ele não nasceu de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Então essa palavra aqui é para quem? Para os irmãos, no demais irmãos. Então essa palavra é para quem? É para o crente. Amém? Falar, ó, você que é meu irmão, ou quem não é, que aceite hoje, né? Mas você que é meu irmão, você tem que se fortalecer. Então eu falava até domingo passado, eu comparava com o carregador. Quando você pega ali um celular e você vê que o celular está sem bateria, você joga o celular fora? Se for bom, dá para mim. Se for ruim, pastor, se for ruim, dá para o cunhado lá que só pede dinheiro emprestado, né? Foi para comprar celular ruim, fico com o meu, né? Estou brincando. Mas na verdade, mas o que você faz? Você conecta o carregador para uma fonte, né? E o que você faz? Você alimenta aquela bateria com aquela energia que está ali. Mesmo que a bateria chegou aos 100%, quer dizer que você usou 100% da rede? Não dá para um apagão em Alvorada, né? Não. Você usou o quê? 100% do que a tua bateria aguenta. Amém? E tantas quantas vezes você precisar usar aquela fonte, o teu celular vai ser cheio. Mas mais é o que usar a capacidade da rede, né, do que a capacidade do teu celular. Amém? Então você vê que a nossa pregação, semana passada, a pregação, né? Também, assim Deus é na nossa vida, né? A capacidade ela é de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, nós não. Mas o que nós fazemos então? Nós nos fortalecemos, nós recebemos do Senhor, entre aspas, porções dessa força então. Por isso que nós falávamos semana passada, tem que ser o que? Continuamente. Ah, pastor, mas o mês passado eu estava bem. Você não está bem, você está dia 21 de fevereiro, tem que estar bem hoje. Mas eu faço o quê? O que você fez para estar bem o mês passado? Faz a mesma coisa hoje. Então vai haver momentos, né, que nós vamos ter que nos fortalecer. No demais, irmãos meus, é para crente essa palavra, é para povo de Deus. Fortalecei-vos no que? No Senhor. E ele fala então, e na força do seu poder. Amém? A gente sabe que Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, né? O que é o fortalecer no Senhor? Nós vamos ver, que é nos fortalecer no entendimento de quem é o Senhor, porque tudo que nós precisamos primeiramente temos um entendimento. Conforme a pessoa tem um entendimento, ela vai andar naquele entendimento, né? Se aquele Deus abre mais o entendimento, ela vai acertar mais, porque ela tem o quê? Um entendimento maior, né? Pastor, antes, quando não era de Jesus, eu entendia que eu tinha que, exemplo, rezar. Aí eu pegava aquela palavra e rezava várias vezes a mesma coisa, né? Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, né? Porque você não tinha entendimento, você achava que tinha que falar demais até encher a paciência de Deus. E aí foi. Ah, mas eu era sincero. Se eu pular
do avião com a minha sinceridade, mas sem paraquedas, a lei da gravidade não está nem aí. Tá? Vocês borracham. Ah, mas eu fui sincero. Grande coisa, a lei da gravidade atinge a todos, sinceros ou não. O pecado atinge a todos, né? Mas aí você então vem para Jesus, Ele abriu o teu entendimento. Ah, então agora, na palavra, né? Então agora eu posso conversar com Deus, eu posso adorar o Senhor. Ah, então agora eu não preciso ficar repetindo palavras, eu posso conversar com Deus. Ou seja, isso abre o que? O teu entendimento. Pode ser outra coisa, mas pode ser o que? Da palavra de Deus, né? Outros talvez não, na sua religiosidade, pastor, a minha Bíblia chega a estar amarelada no Salmo 23, 91. Eu achava que era só abrir a Bíblia e o capeta corria. Então a sociedade bíblica é o céu na terra. Né? Aí tinha lá o Salmo 91 aberto na sala e a cerveja aberta na geladeira. O diabo fala assim: te decida? Ou é bipolar? Tu quer eu ou não quer eu? Não adianta nada, né? Então quer dizer, aí depois eu entendi, pastor, quando eu vim para Jesus, que a palavra de Deus, como o senhor está aprendendo agora, que a palavra de Deus é onde eu vou conhecer o que há? A Deus. O que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que é pecado, o que não é pecado. Ou seja, o teu entendimento aumentou. Então é isso que fala, né? Fortalecei-vos no Senhor. Nós vamos depois entrar em detalhes. E na força do seu poder. O que é a força do poder de Deus? Não, Jesus sempre foi Deus, sempre foi o Senhor. Mas quando Ele vem aqui na terra, né, irmãos, durante 30 anos mais ou menos, Ele não fez milagre nenhum. Embora Ele fosse, né, já o Senhor, claro, em forma humana, Ele não fez milagre nenhum. Ele só fez milagre quando? Depois de batizado nas águas, sem precisar, né? Mas para nos dar o exemplo, amém? Ele então foi cheio do Espírito Santo, e a partir dali, né, irmãos, ele foi o que? Ele foi cheio da virtude do Espírito. Até nós falamos, né, irmãos, Jesus Cristo não é sobrenome, Jesus Cristo, né? João da Silva, Moisés Ferrão, né? Jesus Cristo, presente. Não. Cristo não é sobrenome, Cristo é um título, amém? Os judeus chamam de Maciar, né? Ou chamam nós de Messias. O que significa Maciar ou Messias, pastor? Ungido. E aí, né, irmãos, quando traduziram para o grego, né, virou Christos. Da onde vem a nossa palavra, o quê? Cristo. Christos. Cristo significa o quê? Ungido. Então quando você fala Jesus Cristo, você fala, né, o Salvador, Deus, né, o Salvador ungido. Então a palavra Cristo significa o quê? Ungido. Por isso que ele falava, né, irmãos, o Espírito Santo está sobre mim. Então quando eu falo Cristo, eu falo, o Senhor é ungido, o Senhor é aquele que tem o Espírito Santo sobre o Senhor, amém? E ali ele começou a fazer milagre, ajudar, fazer grandes obras. Então você vê que a força do poder de Deus é o Espírito Santo de Deus. Mesmo depois você em casa vai lendo ali o resto, né, irmãos, em Efésios, fala que, Efésios 6, né, um pouquinho para frente, fala que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu sempre digo, não, irmãos, não tem espada que corta sozinha, tem que ter alguém para empunhar ela. E não tem ninguém que corte alguma coisa se não tiver o que? Uma espada. O Espírito depende da palavra, a palavra depende do Espírito. Acabou. Embora eles são um só, não, mas se distinguem nas suas funções. Amém? Então a força do poder de Deus, eu poderia falar que é a unção do Espírito Santo, né? Que é o poder de Deus. Mas a primeira coisa eu falo, fortalecei-vos no Senhor. Olha só, você estava no 6, é só virar uma página, ninguém precisa de ajuda para folhear a Bíblia para trás, né? Folheie umas 2, 3 páginas, você vai cair no capítulo 3 de Efésios ainda, né? É só folhear, não precisa de ajuda para folhear a Bíblia, né? Aí você folheia, você vai dar no capítulo 3, amém? É só folhear, você está no 6, você vai falar, na minha Bíblia é uma página, 2 páginas, tadam, capítulo 3, olha só que legal.
3. Ou você está no celular, é só virar o dedinho assim para o lado, né? Não tem o slide hoje, pastor? Não, o pessoal dormiu no ponto, não preparou. Mas tudo bem. Efésios 3, já preguei isso aqui, não lembro qual foi o culto, mas já preguei isso aqui em Alvorada. Efésios 3, versículo 3 fala assim, ó. Efésios 3, fala assim, ó. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco eu vos escrevi. Então, tudo que estamos do que a gente chama hoje de capítulo 3 para trás, o que Paulo chama de resumo da revelação do Evangelho. Amém? Então, se eu ler o que está do capítulo 3 para trás, é o resumo do Evangelho, pastor? Sim, está na Bíblia, acabou de falar. Mas olha o que ele fala no versículo 4 agora. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Já preguei isso aqui, não lembro qual foi o dia, não, mas Paulo falou assim, pessoal, Deus apareceu para mim, Deus falou comigo. Claro, irmãos, Paulo ele é um nível maior que qualquer um de nós, né? No sentido de apóstolo, né, irmãos, para escrever a Bíblia, não tem mais ninguém que se levanta. A Bíblia está fechada e acabou, amém? Né? Mas ele foi usado extremamente poderosamente, né? Deus aparecia para ele, Jesus falava com ele, Jesus dava direção para ele, de uma forma que nunca vai fazer para nós. Não adianta chorar, porque não adianta, né? Ele foi chamado para escrever metade do Novo Testamento. Ele é especial nesse sentido, amém? Mas ele fala o quê? Pessoal, mas quando vocês lerem aquilo que eu escrevi, vocês vão poder ter o quê? A mesma compreensão que eu tenho. Então, tipo assim, ó, Jesus não apareceu para você como apareceu para mim. Você não teve a revelação do jeito que eu tive, né? De ligação direta. Você não teve a experiência que eu tive, mas a minha compreensão, que é o que importa, você o quê? Você vai ter quando você fizer o quê? Quando você ler. Então você vê, né, irmãos, o que é importante. Pastor, como é que eu me fortaleço no Senhor? Você tem que abrir o teu entendimento sobre Ele. Pastor, como é que aumenta o meu entendimento? Não tem jeito, irmãos. Tem que ler a palavra de Deus. Mas como eu falei, não é apenas ler por obrigação, né? Mas é ler para conhecer, é ler para termos a revelação de quem Deus é, né? Exemplo, talvez você não me conheça, aí você fala assim, pergunta para minha esposa, qual o prato que o pastor Moisés gosta de comer? Ah, X, né? Não é X eu também gosto, não é o prato preferido. Né? Ah, qual é o time que o pastor gosta? Tal time. Qual é, pastor? Não vou falar que tem os mimimi que ele não vai naquela igreja mais, pastor é colorado. Ah, tem gente chata em todo lugar, misericórdia, não está na igreja. Aqui não, né? Lá no Japão tem, mas lá aqui não tem, só no Japão, né? Mas é uma misericórdia, né? Barbaridade. Né? Mas aqui não tem, graças a Deus, só na alvorada do Japão, né? Aqui não tem, aqui é uma benção, bom. Né? Mas aí você não me conheceu, mas quando eu chego assim, pastor, né? Digamos, né? Agora é complicado. Olha, eu fiz aqui tal prato para o senhor. Mas como é que o senhor sabia? Né? Eu não te falei, mas eu falei com quem conhece o Senhor. Amém? Então você poderia ter ouvido direto da minha boca, pessoal, o prato preferido eu gosto é tal, né? Que é importante. Mas você conversou com quem me conhece, né? Então você fez o quê? Você fez o meu prato preferido. Só um exemplo, não estou pedindo para ninguém, tá? Se quiser dar um aceito. Mas aí você não está ali, o quê? Vivendo na revelação. Então nós não vimos Jesus falando com nós direto da fonte. Mas o Paulo falou o quê? Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão. Como eu falei, cada apóstolo, né, irmãos? Pedro, Tiago, João, eles foram usados, digamos, nas suas particularidades. Mas tudo isso é o que? É a palavra de Deus. E Deus permitiu que fosse escrito, porque tem muita coisa que Deus não mandou escrever,
né? João mesmo fala isso lá no Evangelho dele, ó, pessoal, é tanta coisa que se eu fosse escrever não tinha livro no mundo, mas isso que foi escrito foi para você crer. Então nós vemos, né, que o que nos é suficiente, a Bíblia fala. O que talvez não nos seja irrelevante, né, muito relevante, a Bíblia o quê? A Bíblia cala. Então eu não tenho que ficar especulando no que a Bíblia cala. Eu tenho que procurar conhecer, e não é pouca coisa, o que a Bíblia fala. E é isso que nós precisamos então, né, irmãos, ler. Então, tire o hábito de você ler a palavra de Deus, amém? Ah, mas eu vou ler 10 capítulos por dia, pastor. Não precisa ler 10 capítulos por dia. Cada um sabe aquilo que vai fazer o seu melhor. Algum vai ler um capítulo só, né? Não sei. Cada um sabe da sua vida, né? Mas você vai colocando aquela palavra ali dentro também. Então você vai lendo. E Jesus mostrou para nós isso lá em Lucas. Pode deixar marcado, irmãos. Deixa marcado em Efésios, tá? Nós já voltamos. Lucas capítulo 24. Estou procurando aqui ser um pouco breve. Estou gravando também essa pregação. Lucas capítulo 24. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Porque nós queremos o quê? Que você conheça a Deus, amém? Depois em casa, se você quiser, né, irmãos, tema de casa, você pode ler todo o capítulo 24 em casa, quem quiser, amém? O que acontece ali, irmãos? É domingo de manhã, tem 2 discípulos, não sei se é um casal ou se são 2 homens, né? Um é chamado Cleopas, o outro não fala o nome. Eles estão indo de Jerusalém para Emaús, amém? Só que Jesus falou o quê? Que não era para sair de Jerusalém, era para esperar ele, porque ele voltaria, né, ao terceiro dia. Já era domingo de manhã, amém? E esses 2 discípulos estavam indo embora, estavam indo para Emaús, eles estavam saindo da missão deles, né? Sempre ligados e atentos. E aí, eles estão conversando, aí chega um estranho, que já era Jesus ressuscitado, né? Começa a caminhar. O que vocês estão conversando aí? Por que vocês estão tristes? Aí um deles fala: tá, mas é só tu que não é de Jerusalém? Tu não sabe o que aconteceu? O quê? Tu não sabe de Jesus? Um homem de Deus, um grande profeta, um homem que foi usado por Deus. Olha, a gente achou que ele ia libertar Israel, a gente achou que ele fosse a esperança, mas agora já é o terceiro dia que ele morreu, não aconteceu nada. Algumas mulheres foram lá ver que está realmente um túmulo vazio, mas ninguém viu nada até agora. Aí Jesus fala, né? Ô pessoal, vocês são devagar para entender a palavra, né? E aí Jesus vai mostrar como que ele vai trazer esses homens de volta à fé. E como, irmãos, volto a falar, Jesus estava vivo, mas ele não se revelou de imediato. Como é que ele começou a fazer? Lucas 24, versículo 25 fala assim: e ele lhes disse: ó nécios, Lucas 24, versículo 25, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? 27. E, começando por Moisés, a gente chama hoje, né, um dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, amém? E por todos os profetas, o que ele fazia? Explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, amém? Literalmente, irmãos, Jesus foi de Gênesis até Malaquias, andando, né, e pregando para eles. Literalmente, ele foi de Gênesis até o que a gente chama de Malaquias. E o que ele pregava? Qualquer coisa? Não, ele falava aquilo que dele se achava escrito. Lembra que antigamente não tinha capítulo e versículo, né? A pessoa tinha que se virar para decorar, né? E ele explicava, amém? A gente sabe que o primeiro versículo que ele deu, qual foi? Qual é a primeira esperança, né, nos dada para o homem que um dia viria o Salvador? Lá no Jardim do Éden, amém? Essa esperança, né, foi dada por Deus lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15, que eu não vou abrir
E eu não vou falar qual é a esperança, e você que está curioso vai procurar em casa. É a primeira promessa do Salvador, Deus deu no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15. Eu não vou abrir, você não vai abrir aqui na igreja, e quem está curioso vai procurar em casa. Mas nem que por curiosidade o povo lê em casa, né? Então, Gênesis 3,15 foi a primeira. Então ele citava, né? Como eu falei, hoje a gente chama de Gênesis 3,15, mas não tinha capítulo e versículo, né? E ele explicava. Aí ele ia para outra palavra e explicava os irmãos. Mano, ele deu um intensivão, que coisa abençoada, né? Mas o que Deus quer nos mostrar? Que ele começou que era a palavra viva, mas que se revelava como? Através da palavra escrita. Amém? E tanto é verdade, como eu falei, lê todo o capítulo 24 em casa, que depois, o que durante 3 anos e meio não aconteceu. Jesus faz o que depois que ele encontra, que os dois voltam, né, irmãos, e que ele encontra os demais? A palavra vai dizer que ele vai abrir o entendimento deles, para eles compreenderem as Escrituras. Isso nunca foi feito durante os 3 anos e meio que eles andaram com Jesus. Agora, depois da ressurreição, e após se mostrar vivo, a primeira coisa que Jesus fala é o quê? É abrir um entendimento para eles compreenderem as Escrituras. E isso que depois nós chamamos o quê, irmãos? Esse entendimento das Escrituras, que nós chamamos hoje, a gente chama o quê? De Novo Testamento. Amém? Que é a revelação do Antigo. Mas claro que o Antigo também é a palavra de Deus, né? Mas a revelação da nova aliança completa, né, que nós temos, ela está no Novo Testamento. E mais especificamente nas cartas que você está ouvindo hoje pregar. Então você vê o que, né? Que a Escritura. Então não adianta, moço. Como é que eu quero motivar alguém, chamar alguém, levar alguém mais perto de Jesus? Eu tenho que pregar a Bíblia para essa pessoa. Não tem. Né? Eu posso dizer bom dia, pessoal. Pode, não tem problema. Melhor que desejar mau dia, né? Mas eu posso até falar assim, que tudo dê bem na tua vida hoje. Tá, mas depende. O que é estar tudo bem na tua vida? Para o assaltante do banco, dar tudo bem na vida dele é não ser pego. Né? Para alguém que está no crime lá, ou no adultério, é não ser descoberto. Para Hitler é acabar com os judeus. Então, peraí, como assim tudo dê bem na tua vida? Não é bem assim não, amém? Aí, exemplo, né? Não precisa botar o versículo, né? Mas sei lá, só lembrar, bom dia pessoal, agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37, né? Só um exemplo que eu dou para você mesmo. Ou você não precisa nem escrever, né, ali o versículo, mas você coloca algo assim. Opa, então quer dizer, eu tenho que me agradar do Senhor. Entendeu? Tipo assim, eu dei uma palavra, mas eu dei o quê? Uma palavra com uma base. Amém? Você fala assim, irmão, Deus quer te abençoar. Tá, mas foi o pastor Moisés que disse. Onde é que está a garantia na Bíblia de que Deus quer me abençoar? É só porque o pastor falou? Eu não aceito. Mas o pastor, não pode ser o apóstolo Paulo em pessoa. Ele falava lá em Gálatas, né? Ainda que eu venha pregar o outro evangelho, ele diz, não aceita, pessoal, nenhum anjo no céu, amém? Não, mas peraí, por que Deus quer me abençoar? Aí o pastor vai lá, né, e te explica a Escritura, amém? Pessoal, Deus quer te abençoar. Aí o pastor explica isso. Então não é ele que está falando, mas é o que? É a palavra de Deus. E ele está o que? Ele está me explicando. Amém? Entendeu? É isso, por isso que nós pregamos a palavra, por isso que nós incentivamos você a ler a Bíblia, por isso que nós incentivamos você a ter esse momento no Senhor, fortalecendo no Senhor. Como é que eu me fortaleço no Senhor, pastor? Paulo fala, olha pessoal, eu resumi aqui o Evangelho, quando vocês lerem, vocês vão ter o que? A minha compreensão. Vocês não ouviram direto da fonte como eu, mas vocês vão ter a mesma compreensão. Aqui Jesus viu que o pessoal estava meio desanimado, né? Ele podia assim, sou eu, pessoal. Mas claro que eles iam se quebrantar, mas ele não fez isso. Ele se ocultou, né, irmãos? Não permitiu que eles conhecessem que era ele, né? Ele começou a pregar para eles, para ensinar nós o que, irmãos? Que é através das Escrituras que o povo começa a conhecer o que? A Deus.
O versículo tão dito, né, Oséias 4,6, o povo é destruído porque falta o conhecimento. Tá, mas o versículo não é só isso. O versículo continua falando assim, ó, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote perante mim eternamente. Então, para quem que aquela palavra de Oséias 4,6 é, irmãos? Está dizendo que o povo foi destruído. Mas por quê? Porque os sacerdotes não trouxeram o conhecimento para o povo. É como se falasse na linguagem atual minha mesmo. O povo se deu mal, mas a culpa é dos pregadores que não pregaram. Porque é o que fala, né? O povo é destruído por falta de conhecimento. Mas o pessoal não cita o resto. Amém? E ali a culpa é dos sacerdotes que não pregaram a palavra de Deus. O povo está na altura das pregações que ele ouve. O povo está na altura da qualidade da pregação que ele escuta. Pregação xoxa, pregação rala, povo fraco, religioso, tudo pagãozão, travestido de crente. Pregação agora com excelência, com todo o coração, o povo vai estar nas alturas. Senhor, eu conheço o Senhor pela Escritura. Terminamos? Deixou aberto lá Efésios? Deixei, pastor, eu escuto o homem de Deus. Então abre lá em Efésios. Quem deixou aberto vai ter 15 dias de fartura em casa, meu Deus. E quem não deixou, pastor, não, também vai ter. Não, aquele pastor não toca o celular, tá amaldiçoado, vai queimar esse celular. Daí a pessoa não dá oferta porque compra o celular novo, né? Não, eu quero que o celular funcione. Efésios 6. Efésios 6 não, é Efésios 5. Efésios capítulo 5. Né? Não, tá amarrado no nome de Jesus. Não, a gente tem que repreender, amém? Tá? Tem pessoa conversando no culto. O pastor pode com toda a autoridade repreender. Não, conversa no banco da praça, na igreja não. Ele pode falar, é autoridade, né? Mas outra coisa é falar assim, o celular tocou na rã. Tomara que queime esse celular teu aí, misericórdia, moço. Quem é que vai fazer? Tem gente que faz. Eu não. Né? Não tem que fazer isso. Tem um certo limite, amém? Né? Tem um certo limite, capaz que a gente vai amaldiçoar assim. E se estragou, pastor. E se o pastor naquela semana repreendeu o celular ligado e estragou, aí não foi Deus que estragou, foi o diabo, né? Não tem nada a ver com a história. Achou Efésios 5? Amém? Vamos pegar aqui o triandando, nós vamos pegar aqui agora o que nós lemos antes em Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é a força do poder de Deus? É o Espírito Santo. Nós vamos terminar aqui falando assim, Efésios 6:10. Deixa Efésios 6:10 lá. Efésios 5:18. Né? Efésios 5:18 fala assim, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então a primeira coisa, irmãos, isso aqui é um alerta, né, irmãos, de que o álcool faz mal. O álcool traz contenda. É só ver, né, aí a quantidade de pessoas que foram agredidas, né, que deram parte na Maria da Penha, por causa do vício e outras coisas mais. Quantas pessoas, né, irmãos, morrem às vezes num acidente de carro, ou causa um vexame por estar na direção bêbadas, né? Então não adianta, irmão, a gente sabe, né, uns por experiência, né, e outros por ver os outros. A gente sabe que o álcool faz o que, irmãos? Ele altera todo o ser humano, né? Alguns ele deixa mais desinibido, vai lá, conversa, fala bobagem, dá risada, né? Outros deixa já, como eu falei, outros transforma em machão, amém? Aí vai lá o machão que quer bater nos filhos na mulher. Como eu falei assim, vai bater no Anderson Silva. Sabe o que é Anderson Silva, né? Aquele gigante com a vozinha fina. Bate nele, machão. Né? Dá uma na orelha e volta lá na sarjeta, né? Aí não se mete, né? E destrói a família. Quantos, quem sabe até aqui mesmo, né, se criaram vendo briga, vendo até o pai bater na mãe muitas vezes, né, ou até apanhavam muitas vezes. Pastor, como a gente fala, São era uma pessoa boa, mas bebia, chegava em casa aqueles olhos vermelhos, não é verdade, irmãos? Que tristeza,
né? Então você vê assim, ó, o álcool ele altera, né? A pessoa começa já a falar com dificuldade, já começa a falar meio assim, não é verdade? Então você tem, o álcool ele altera todo o ser humano. E quanto dose mais forte de álcool a pessoa vai participando, mais ele começa o quê? A atacar o ser humano, não é assim? Então isso aqui primeiramente é um alerta. Paulo fala, olha pessoal, não te embriaga com vinho, nem cachaça, nem cerveja, nem caipirinha, nem 51, nem nada. Tem que explicar, tem que desenhar, né? Isso tem condeno. Mas o que você tem que se encher? Mas enchei-vos do Espírito. Não é que eu vou ficar bêbado no Espírito, não. A gente vê por aí umas loucuras aí que não está na Bíblia, né? Não, mas é o que? Assim como o álcool ele opera em todo ser humano, e todo mundo nota uma pessoa bêbada, e uma pessoa bêbada ela faz mal para os outros e para ela mesma, a palavra fala o que, irmãos? Que o Espírito Santo ele também o que, irmãos? Ele opera em todo o ser humano. Amém? Dá para conhecer uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Ela vai mudar a maneira de tratar, a maneira de falar, ela vai mudar o que? As atitudes dela. Então, assim como o álcool ele altera o ser humano, e quanto mais forte a dose, pior mais nota-se a influência, né? A mesma coisa que, irmãos, mais nota-se a influência do Espírito Santo aonde? Na pessoa. E quando a pessoa, né, está cheia da força do poder de Deus, o versículo 19 fala assim, ó, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você viu? O coração muda e a boca começa então a falar. Amém? Qual é a evidência de que alguém foi batizado no Espírito Santo? Lá em Atos 2 você vê o quê? Quando o pessoal foi batizado no Espírito Santo, eles começaram o quê? Falar. Amém? Né? E lá em Tiago capítulo 3, o que fala, né, irmãos? No 2 também diz, mas no 3 fala que ninguém pode domar o quê? A língua. E se alguém domasse a língua, domaria também o corpo todo. Ninguém, ser humano, né? Ninguém, ser humanamente falando. Mas a partir do momento que eu estou cheio do Espírito Santo, e a partir do momento que não é eu que estou falando, mas é Deus que me inspira a falar, a minha língua está na influência de quem? Na influência o quê? Do Espírito Santo, né? Por isso que ali em Coríntios 12 eu sempre prego, né, irmãos? Profetizar é você falar a palavra inspirada, né? Orar em línguas é você falar numa língua desconhecida que você não sabe. O mesmo Espírito que me usa para falar uma língua que eu não sei, ele me inspira na língua que eu sei a falar o quê? O que ele quer. Por isso que você vem na igreja assim, puxa, mas o pastor pregou minha vida. O pastor está sendo o quê? Inspirado por Deus. Ele não fala dele mesmo, ele fala o quê? Do Espírito Santo. Então, puxa, mas era bem o que eu tinha falado. Pô, mas aquela palavra falou, porque ele está profetizando, está falando inspirado por Deus, na língua dele, né? Na língua dele, na língua que ele fala, que às vezes pode ter erro de português, nós fomos, a gente mordemos, né? Ou pode ser alguém muito culto, alguém que respeita as regras do português, amém? Tanto faz, o que importa é pregar a Bíblia, amém? Se é mais fumo, vortemo, ou se é mais engomadinho, o que importa é pregar a palavra, né? E aí aquela palavra começa a mudar. Então você vê que começa o quê? Falando entre vós, com salmos, hinos, né? Minha esposa chega e falou para mim, não está me adivinhando, ela está querendo dar para mim a bateria, né? Tem que ser mais proativo aqui, pessoal. Falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais. Você vê que começa a mudar a língua, irmãos, amém? Coisa que bêbado gosta de fazer é cantar, né? E canta, Leandro Leonardo, Chorãozinho, Chororó. Ô pastor, mas Deus perdoou o teu passado. Glória a Deus, amém? E você vê que agora a gente começa agora a ser grato a Deus, começa a louvar o Senhor, né? E aí o 20 fala assim, ó:
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Então você viu que quando você está cheio do Espírito Santo, irmãos, você começa a louvar a Deus, você começa a cantar, você começa a gostar dos hinos, né? Tanto você canta da boca para fora, como você louva a Deus no coração, né? E em tudo nós começamos a ser gratos. Pastor, eu vou ser grato pelo problema? Não, mas você vai ser grato porque Deus não abandona você, ainda que você passe pelo problema, né? Salmo 23 fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo, que o Senhor está o quê? O Senhor está comigo, amém? Não dou graças a Deus pelo problema, claro que não, né? Irmãos, graças a Deus agora essa semana não vai ter culto se a bandeira for preta. Então tire esse pastor, bota outro de pele, porque se não serve, né? Está amarrado. Não, né? Não é isso, não. Mas nós vamos falar, né, irmão? Senhor, né? Nós vamos aqui buscar o Senhor, nós vamos te dar graças, não pela pandemia, a pandemia é do diabo, né? Mas vamos te dar graças, Deus, que o Senhor nos conserve firmes. Por quê, né, irmãos? Porque se a pandemia é um sinal para o mundo. Eu me converti há quase 19 anos sem pandemia, eu sou crente. Então não precisa de uma pandemia para me converter. Essa pandemia é para o mundo lá fora se converter, amém? Não tem nada a ver com a história, pastor. O cara foi comer um morcego lá na China, lá, eu fiquei ruim aqui engavorado. Pois é, né? Mas, Senhor, eu te dou graças, porque eu posso te conhecer, o Senhor me fortalece. Como eu pregava semana passada, eu tenho a fonte que me abençoa. É difícil, não? É difícil. Por isso que isso aqui não é para todo mundo. É para aquela pessoa que vai se enchendo do Espírito Santo, né? E para terminar aqui no 21 fala assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Não adianta, irmãos, a pessoa perdeu o temor a Deus, ela não respeita o professor, né? A pessoa perdeu o temor a Deus, não respeita o patrão, né? A pessoa perdeu o temor, não respeita a mulher, não respeita o marido, não respeita o pai. Tanto é verdade, não, que nós vamos parar aqui, que depois você vê que depois de falar sobre a influência do Espírito Santo, do que em casa você pode ler do 22 até metade do capítulo 6, ele começa a falar o que? De relacionamento familiar, amém? Então é isso que nós estamos pregando, irmãos. Deus não chama nós para nós viver no mundo da lua, isolado. Não, Ele chama nós para nós viver o que, irmãos? No meio da nossa casa, nossa família, como a gente pregava semana passada, né? Então a maneira passa o que, irmãos? A mudar. Que nem eu falei, irmãos, é verdade. Se eu falar, irmãos, o meu time é tal time, né? Tem pessoa que é capaz de não vir na igreja porque o pastor não é do meu time. Mas o que falta, irmãos? Falta estar cheio do Espírito Santo, amém? Se ganhou, ganhou. Se perdeu, perdeu, né? Se perdeu, né? O outro rival vai fazer chacota saudável, né? Vai brigar? Não, vai brincar, amém? É assim, mano, né? Como a gente fala, hoje está um mundo tão chato que postar daqui uns dias uma foto sorrindo é bullying para quem usa dentadura. É tudo indireto. Olha aqui, pessoal. Vim conhecer aqui tal lugar, né? É incrível, irmãos. Não, né? Então nós temos que aprender também a deixar Deus trabalhar, né? Sujeitando uns aos outros, amém? É fácil, pastor? Quem falar que é fácil está mentindo, não é. Mas quem falar que é impossível também é mais mentiroso, porque também não é impossível. Porque como é que Deus vai falar para nós uma coisa que nós não podemos fazer, amém? Se nós, quando tomávamos álcool, o álcool influenciava o nosso corpo, você vai falar que o Espírito Santo não influencia também agora? Muito mais. Se nós, quando tomávamos álcool, isso alterava a nossa maneira, o nosso falar, o nosso tratar, eu vou dizer que o Espírito Santo agora não me muda? Então eu estou dizendo que a cachaça é mais forte que Deus, porque a cachaça me influenciava e Deus não me influencia? Mentira, mano. Muito mais Deus vai me influenciar, amém? Glória a Deus. Alguns não sabem, pastor, eu graças a Deus esse vício eu não tinha, pastor, mas você pode aprender com o erro dos outros, né? Ou como eu falei, às vezes tem pessoas que se criaram vendo o pai bater na mãe, se criaram ambos apanhando,
Não digo quando merecia tomar uma chineladinha, umas havaianas, né? Aí, né? Mas digo assim, ó, às vezes, né, irmãos, se criava, né, irmãos, somos paulado muitas vezes, porque o pai era são, ou a mãe também, né? Tem mulher também, né? Mas aí bebia, né? E olha que tristeza que ficou marcado para a vida da criança. Isso não guarda mágoa, mas ficou marcado. Não, às vezes tem um parente, pastor, eu perdi um parente meu, pastor, né? Por causa de um bêbado lá, ou ele mesmo bebeu, acabou fazendo acidente de carro lá, a pessoa faleceu. Que tristeza, não. Ou quanta gente, não, como eu falei, né? Nessa quarentena aumentou muito o número de agressões a mulheres. E a homem também, né? Tinha que criar a lei Mário da Penha, que tem mulher que também é faca na bota, né? Eita, né? Então, não, amém? Ou é só homem que bebe? Ah, então também tem umas mulheres que misericórdia. A mulher é o vaso mais frágil, né? Mas umas misericórdia, né? Fazem cover de Superman, né? Mas, olha, mas é desgraça, amém? Ou uma besteira, né? Uma besteira que a pessoa falou. Tu falou aquilo lá, eu não falei nada. Mas é claro, a pessoa está alterada, não? Então assim, ó. Aí eu vou dizer que o Espírito Santo não trabalha em mim? Não, pastor, eu sou durão. Mas se eu tomar uns 10 litros de cachaça, a cachaça afeta você? Afeta. E tu vai dizer que o Espírito não afeta você? Muito mais ele pode afetar. Amém? Então nós temos que nos encher do Espírito Santo. Esse é o poder de Deus. O que nós vimos hoje então? Fortalecei-vos no Senhor. Quem é o Senhor, irmãos? É Jesus. Através da palavra de Deus você aprende quem Ele é. Amém? O entendimento nosso vai abrindo. Amém? E na força do seu poder. O que é a força do poder de Deus, pastor? É o Espírito Santo. Amém? Embora ele se manifeste como uma água, como fogo, ele desceu sobre Jesus como uma pomba. Em Pentecostes ele veio como línguas repartidas de fogo, né? Não é língua, né? A língua é aquelas línguas de fogo que saem quando você assa uma carne, também se abre, né? E embora ele se manifeste, né, irmãos, de tantas coisas, uma água, um rio, uma fonte, mas ele não é isso, amém? Tem uma seita que prega que o Espírito Santo é uma força criativa. Força é uma força. Irmãos, eu posso xingar a tomada, ela não fica tristinha comigo. Se eu xingar a tomada, não xinga, tá? Mas se eu xingar a tomada e for ligar o interruptor, funciona o que do mesmo? Ela fala assim, estou triste com o Moisés, não vou dar luz. Não, ela dá sim. Por quê? Porque há uma energia. Amém? Aí eu sou amigão na tomada. É bonito lá, quero ver se ela vai falar da minha amiguinha, né? Vai virar o super choque. Não, então uma coisa não fica triste. Como a palavra fala que o Espírito Santo pode ficar triste, né? Uma coisa não fala. O Espírito Santo ele fala. Então ele não é uma coisa. O Espírito Santo é Deus que vem morar no crente quando o crente nasce de novo e vem sobre o crente para o crente ser usado por Deus. Então embriaga-te, entre aspas, né, com o Espírito Santo de Deus. Pega essa palavra, coloca no coração. Amém? Tem tanta coisa aqui que você de pregar que eu não tenho tempo, né? Mas medita, anota, escreve. Amém? Pastor, então eu vou tomar um porre do Espírito Santo hoje. Não, é só um exemplo, não, amém? Mas é muito forte isso, não. Você vai falar assim, eu sou assim no mundo. Eu falei assim, camarada, tomasse aí 20 litros de cachaça e não te pegava? Pegava. Aí tu vai dizer que o Espírito Santo é mais fraco agora? Não, é o que está dizendo, né? Aí você mostra essa palavra e mostra como Deus muda qualquer pessoa que se entrega a Ele. Amém? Glória a Deus? Então tá, né? Deixa eu ver o nosso horário aqui. Então tá, sentado mesmo, vamos fazer uma breve oração? Pai, a palavra de hoje nos fala, Efésios 6, versículo 10. Fortalecei-vos no